Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha Moda Infantil e Colégio Criativo, uma escola mais humana sempre. Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do programa O Mundo da Criança. É sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O Mundo da Criança sempre em nome de Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e no Confiança Aquários, duas lojas para melhor atender. Moda para garotada, do 0 até os 16 anos, a criança bem vestida, na moda, feliz, veste Pimenta Pimentinha. E o papai e a mamãe, claro, economiza de verdade, porque chega lá, diz que assistiu no Mundo da Criança. Fala lá em nome do Dr. Francisco Agostinho, seja meio caminho andado para comprar lá com desconto, no crediário, no cartão, enfim. Não perca, passe e confira, porque o melhor da moda está ali na Pimenta Pimentinha. Ao meu lado ele, Dr. Francisco Agostinho Júnior, que é o comandante desse programa. Hoje a gente vai falar da Semana Brasileira de Tireoide e a gente vai falar aqui com a doutora Gesselina Aber, que é a nossa entrevistada, mas o Dr. Francisco conta todos os detalhes para você. Antes eu quero só lembrar que você está também acompanhando e pode acompanhar o programa, não só pela net, também pela live, aqui para a nossa região, em Garça, Pompeia, mas você de qualquer lugar do planeta pode acompanhar através do Facebook. É isso mesmo, é só você digitar lá. Como é que digita, doutor? TV Marília Canal 4, é isso? Isso, TV Marília Canal 4, né? Essa é a orientação que nós recebemos. É isso aí, aí você já vai assistir numa boa em qualquer lugar do Brasil, através do Facebook, qualquer lugar do mundo, na verdade. Então, é sempre muito bom já contar com a sua audiência, é sinal de prestígio pra gente. Muito obrigado. E o programa, então, Mundo da Criança de hoje, doutor, vai falar de um assunto muito bacana, com uma entrevistada muito especial, que é grande amiga do nosso programa também. Muito amiga. Você, telespectador, Marcos Vinícius, muito boa noite. Realmente, a nossa convidada é de muita honra. É pessoa amiga, pessoa de casa, pessoa do programa. Ela faz parte do nosso programa várias vezes aqui, sempre colaborando, com um coração sempre aberto para o programa Mundo da Criança, a professora doutora Gesselina Aber. Doutora professora Gesselina Aber é coordenadora do Departamento de Pediatria da Universidade de Marília. A gente trabalha junto há algum tempo, sentimos assim muito honrados em ter como colega, como coordenadora, a doutora Gesselina. E nós ficamos assim muito felizes por estar aqui no nosso programa hoje, falando de um assunto importante. A especialidade dela tem muito a ver com a pediatria. São entidades clínicas ligadas aos hormônios. A endocrinologia pediátrica realmente é muito interessante e a gente está sempre precisando do apoio dela para esclarecer alguns diagnósticos. Mas hoje, aproveitando essa iniciativa, que é a Semana Internacional da Tireoide. Eu mandei brasileiro, é brasileiro internacional. Né? E aí nós vamos falar sobre tireoide na criança, porque há alguns assuntos assim, muito interessantes, principalmente o hipotireoidismo. E a doutora Gesselina vai explicar para a gente e vai a você, telespectador, eu tenho certeza, trazer informações que possam colocar você aí de orientação em relação ao filho, à filhinha, ao crescimento, etc. Então, a tireoide é um órgão muito importante para a criança. Parece que não, mas né, doutora Gesselina? Muito boa noite. Olha, muito obrigado nessa sexta-feira. Muito obrigado ao Ricardo, que deixou a Gesselina estar aqui. Muito obrigado, Gesselina, pela tua presença aqui. Ele me deixou aqui, foi lá na Dona Tica, depois ele volta. Doutor Francisco, muito obrigada pela chance. Eu agradeço em nome até da sociedade essa chance da gente estar podendo falar, porque essa campanha, ela é uma campanha brasileira e nós estamos acompanhando pelo próprio Facebook, quem quiser acompanhar
há vídeos, há ilustrações, e ela está ocorrendo do Pará a Santa Catarina, em todos os estados, Espírito Santo, em cidades pequenas, em cidades grandes. E Marília teve uma semana muito agitada. Nós apresentamos os folders, os alunos foram nos ambulatórios, a Unimar participou, a Liga de Endocrinologia da Unimar esteve presente, a Liga de Endocrinologia da FAMEMA, os residentes das duas faculdades. Então foi uma força-tarefa conjunta das duas faculdades para divulgarmos o assunto. Eles foram para o shopping, foram para os ambulatórios, foram para a cidade, para as UBSs e levaram esse assunto, e nós estamos tendo essa oportunidade de falar aqui. E eu agradeço muito essa chance, e a gente hoje vai falar um pouco mais direcionada à criança, o problema da tireoide. Aliás, o nosso alvo é a criança, né? E por isso a gente está aqui para conversar sobre a criança. É o programa O Mundo da Criança, e eu tenho certeza que você, aí papai e mamãe, sabe que o mais importante que você tem em casa é o filhinho, é a criança. Agora, a gente queria falar sobre a criança e a tireoide, Juscelina. Dá uma orientação para a gente assim e para o telespectador. O que a tireoide faz na criança que vocês estão falando que é tão importante assim? Certamente essa é a pergunta do casal que está nos assistindo. Então, Francisco, a primeira coisa é que essa semana a gente se deparou com muita gente falando: eu tenho tireoide. Todo mundo tem tireoide. É uma coisa assim que parece óbvia, mas não é. As pessoas pensam assim: eu tenho tireoide. Quando elas falam isso, elas pensam no problema. Não. Tireoide é uma glândula, é um tecido que ela fica aqui no pescoço, ela tem formato de borboleta, ela é pequenininha, num adulto ela tem 25 gramas, né? E ela é importantíssima. Nós podemos dizer que ela é a glândula maestra do organismo, né? E na criança também tem tireoide. A criança já nasce com tireoide. Dentro da barriga da mãe, a gente pode começar por uma viagem lá na gravidez. Dentro da barriga da mãe já ocorre passagem de hormônios da mãe para o bebê. Então, se essa mãe não tiver iodo suficiente ou iodo demais, se essa mãe tiver problemas de tireoide, pode afetar o bebê. Quando o bebezinho nasce, entra em ação um problema que a gente chama de hipotireoidismo congênito. Esse problema a gente vê no teste do pezinho, né, Francisco? Que é um teste que funciona no Brasil, que todas as mães fazem. E esse teste, ele é feito com aquele furinho no calcanhar, colhe o sangue em papel filtro e vai para examinar. Ou você pode escolher fazer o que a gente chama de teste ampliado. Você vai fazer um exame no sangue da criança. Então, esse exame, ele é feito do 2º ao 4º dia de vida, é coletado o sangue, e volta o resultado se deu alterado ou não. O hormônio que é visto nesse sangue se chama TSH. E quando ele vem alterado, a gente repete o exame e tem que tratar imediatamente. Imediatamente é nas primeiras semanas de vida já. Descobriu, tem que tratar, né? É uma coisa que quando eu vou dar aula para os alunos, eu falo: se vocês saírem daqui sabendo isso, eu estou contente. Pegou criança com tireoide, não me encaminha, trata, né? Hipotireoidismo congênito é uma urgência. Essa criança tem que ser tratada imediatamente com levotiroxina. É um comprimidinho de manhã, é uma bobeira, baratinho, tem de graça no posto, é só socar o remedinho, misturar com água e dar, e isso vai garantir uma série de benefícios para essa criança. Então, esse é um aspecto assim, importante do diagnóstico precoce, sabe, Marcos? E o teste de pezinho, né, Juscelina, foi implantado exatamente em função disso. Quer dizer, nós temos uma necessidade tão grande de fazer o diagnóstico precoce que aí esse teste do pezinho, que para a gente que vive assim há poucos anos na pediatria, Marcos, que conheceu a pediatria antes do teste do pezinho e depois do teste do pezinho, a gente fica maravilhado, né, Juscelina, com esse teste do pezinho. Porque a gente encontrava crianças grandes lá em situações de alterações mentais, com déficit importante, porque não tinha diagnóstico, e coisa que poderia ser tratado precocemente. Mas a gente acha esse assunto tão importante que nós vamos explorar muito a doutora Juscelina aqui para falar isso e dar importância a você que é família para essa atenção com essa glândula tão nobre que é a tireoide.
Então, nós vamos continuar em seguida no segundo bloco a falar sobre a importância da tireoide e do diagnóstico de hipotireoidismo. Rapidinho intervalo, a gente volta na sequência. André e Geis assistindo aí para cuidar do pequeno Esdras, tem que ficar bem espertos aí mesmo. Vamos acompanhar de pertinho aqui o programa Mundo da Criança, a gente volta na sequência. Até já.